Esse é um planejamento muito comum dos empresários. Eu coloco uma empresa no lucro real, coloco todas as minhas despesas lá, faço essa empresa gerar prejuízo e aloco os meus colaboradores numa empresa do Simples Nacional para fugir do INSS. Planejamento comum esse, né? Mas será que realmente ele é um planejamento ou ele é um risco oculto para o teu negócio? Eu vou explicar todos os detalhes desse planejamento para que você não caia em problema com o fisco, tá bom? Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos, Anderson Souza aqui no canal do Café Tributário. E para a gente começar a falar desse assunto, é polêmico, eu sei que vai ter gente aqui com opiniões diferentes, a gente está aqui para isso, né? Para ouvir opiniões diferentes mesmo. Eu quero ouvir tua opinião e discutir isso com vocês. Então o que eu vou trazer aqui é a minha bagagem, a minha experiência e o que eu acredito, tá? Eu tenho não vou dizer um nome no mercado, obviamente, graças a Deus, mas uma reputação, eu estava tentando buscar essa palavra, uma reputação muito interessante aqui que eu quero passar para você. Em 24 anos de experiência, eu já empreendo desde 2009 e nós não temos um processo nas nossas empresas, não tem um processo no meu nome, nós não temos um reclame aqui. Por quê? Porque a gente sempre fez planejamento tributário de forma consistente e que realmente não gerasse risco para o cliente. E quando ele tem um certo risco, ele é um risco assumido, ou seja, ele é um risco controlado. O problema, eu estou trazendo isso para vocês porque o problema é que quando a gente entra nesse mundo, as pessoas começam a vender suposições de planejamento com alto risco no negócio como se fosse a melhor solução. E o empresário, ele não tem um conhecimento ali a fundo sobre o tributário. Então isso faz com que ele tome a decisão errada, ele acredita que aquilo realmente é o melhor planejamento para a empresa dele, porque muitas vezes o negócio dele é comprar e vender. Então eu estou tendo resultado em comprando e vendendo, a empresa está indo bem, e eu confio em alguém que está falando isso para mim. E aí que mora o perigo. Tá? Então eu quero trazer porque eu vejo que isso é muito comum, eu recebo muitas dúvidas nas minhas redes sociais sobre esse assunto e a gente vai esclarecer. Perceba o seguinte, tá? Quando você coloca uma empresa no lucro real, é óbvio que você tem que trazer o menor resultado possível nessa empresa, porque você passa a pagar o IRPJ e contribuição social sobre o lucro. Se você teve prejuízo, você não paga o imposto de renda e contribuição social. E existem despesas que elas são interessantes, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um caso que é muito comum e para mim faz muito sentido, né? Tem empresas que precisam de crédito para investimento. Então, legal. Então, ela vai para o banco e ela negocia uma taxa de juros. Então, vamos imaginar aqui uma taxa de 1,74 aí, que é uma taxa boa, né, hoje em dia. 1,74. O que esse cara já vai pensar estando no lucro real? Beleza, eu vou pagar 1,74% ao mês, só que 34% dessa taxa de juros eu vou absorver como despesa. Então isso retorna para dentro da empresa como uma despesa e essa despesa vai abater no resultado. Então, ou seja, você vai gerar ali um detalhamento de prejuízo para a empresa que realmente não saiu ali do bolso, né? Então, existem essas despesas que elas são mascaradas, que é possível tomar e que realmente afeta ali o resultado do negócio. Então, é interessante você ter uma empresa do lucro real se você tem um negócio que tem uma margem baixa. O problema é que quando você tem um alto número de colaboradores, né, ou até razoavelmente ali, quando você faz essa mudança para o lucro real, você passa a pagar o INSS patronal, que lá no Simples Nacional, não é que você não paga, você paga uma taxinha lá, você pode ir lá no DAS chamado CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, tá? É que ela é uma taxa bem menor, é uma alíquota bem menor do que os 26% a 28% que você vai pagar lá no lucro real, dependendo do seu tipo de negócio. Só que você está no lucro real. Então, ou seja, tudo que você paga dentro da empresa, ele gera despesa, ele abate do teu resultado. Então, 34% também desse imposto, ele vai ser convertido ali para reduzir a tua lucratividade, para você pagar menos imposto de renda e contribuição social. Quando você tira esse valor para uma empresa que ela está no Simples Nacional, começa um risco absurdo aí. Por quê? Primeiro que você está fazendo assim, muitas vezes o cara ele nem terceiriza, ele pejotiza. O que é isso? Eu pego um colaborador e crio um CNPJ para ele e começo a prestar serviço para mim. Isso é vínculo direto de trabalho. Então isso aí é fácil de pegar. O que é a lei da terceirização? É você ter uma empresa, aí os colaboradores estão alocados nessa empresa, que essa empresa vai prestar serviço para você. Aí isso vai gerar uma despesa para você. Aí você vai falar assim, tá bom, então eu abro uma empresa em nome de terceiros,
contrato os colaboradores por lá e essa empresa vai prestar serviço para mim no lucro real. Legal, o problema aqui que tá é o seguinte, essa empresa aqui que está fazendo a prestação de serviço, esse tipo de prestação de serviço, mesmo no Simples Nacional, também tem que recolher o INSS patronal como se fosse você. Mas por que as empresas não recolhem? Porque eles colocam em anexos obscuros, ou seja, em atividades que não é efetivamente exercida pela empresa. Então o que é comum? Coloca como apoio administrativo, coloca no anexo 3, que daí reduz esse INSS patronal. Mas você realmente está contratando um serviço de apoio administrativo? 100% dos teus colaboradores em outra empresa sendo terceirizada somente com atividade de apoio administrativo. Será que isso funciona mesmo? A Receita não é burra. Então, quando a gente entende que esse jogo aqui da terceirização ele existe, mas a forma certa de fazer também é esse cara recolher o INSS patronal, o custo vai ser absorvido aqui por ele. Então, esse cara, quando ele emite a nota, ele também vai incluir essa despesa tributária dentro dessa nota. Ou seja, não mudou nada. O único ponto aqui que ele teria a possibilidade do crédito é de 9,25, que pode ser uma atividade que gere crédito de PIS e COFINS, que lá dentro da folha de pagamento, os funcionários dele, essa despesa da folha não vai gerar crédito de PIS e COFINS. A terceirização, dependendo do tipo de terceirização, gera o crédito de PIS e COFINS. Então a galera faz a conta assim, então eu vou ganhar 9,25 de PIS e COFINS e vou ganhar mais 34% de imposto de renda e contribuição social. Não vai, tá? Se tiver ganhando esses 34% é porque aqui está sendo feito de forma incorreta. Agora, Anderson, existe uma forma de se fazer isso de forma legal? É criando empresas que tenham personalidades distintas. O que significa isso? Cria uma empresa que ela não vai atender só a tua empresa, que ela vai atender também o mercado, que ela possa atender teus concorrentes, que ela possa atender teus clientes, que ela possa atender seus fornecedores, que ela possa ir para o mercado. E um dos clientes seja você. Porque esse vínculo de nota 100% para você sem colaborador, cara, isso é muito fácil de ser pego, isso é a coisa mais comum que tem. Então quando você cria personalidade para essa empresa, para que ela preste serviço para outras também, como se fosse um segundo negócio, e aí sim você absorve essa mão de obra, isso te elimina aí uma grande possibilidade do risco. E eu não estou falando aqui que você deixa de ter risco, porque tudo vai depender da modelagem de negócio que você vai fazer. Como eu falei, atividade correta, contrato social, às vezes o sócio está nas duas empresas, então não deveria estar no Simples Nacional. Ou seja, tem aí todo um trabalho que precisa ser feito. Mas a grosso modo eu quero explicar para você que se você hoje tem uma empresa do Simples Nacional e uma de lucro real, seus colaboradores estão aqui você não paga INSS patronal, eu te garanto que 90% da possibilidade de você estar num risco tributário, principalmente se você só emite nota para a tua empresa do lucro real, tá? Assunto polêmico que vai gerar muitas dúvidas e eu tô aqui para responder as dúvidas de vocês. É por isso que eu peço para seguir o canal, para vocês se manterem atualizados nesse mundo tributário.